Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Coopera Mais. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades e as histórias que transformam o cooperativismo no Brasil. E na edição de hoje, nós vamos falar sobre o cooperativismo, tecnologia e alta produtividade que impulsionam o agronegócio do Distrito Federal. Da produção de grãos a vinhos premiados, a Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, a Copa-DF, tem garantido há mais de 45 anos a autossuficiência agrícola da capital do país. Desde então, a cooperativa tem se tornado um pilar fundamental para o desenvolvimento do agronegócio local, reunindo atualmente cerca de 200 cooperados. Para esse bate-papo, a gente recebe aqui no estúdio José Guilherme Brenner, que é presidente da Copa-DF. José Guilherme, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Muito obrigado, Bruno. Estamos aí. A primeira coisa que eu quero saber, como é que a gente tem aí 47 anos de Copa-DF, né? Uma data importante, né? Assim, quase completando 50 anos, e ela é referência hoje aqui na agricultura do Distrito Federal. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, trouxesse para a gente, né, como começou, como surgiu essa cooperativa e como é que está hoje. Olha, a cooperativa ela se insere assim, no movimento que foi feito nos anos 70, no final dos anos 70, ela foi fundada em 78 e que foi exatamente esse movimento assim para a ocupação, para a integração nacional e a ocupação dos cerrados e a transformação em áreas produtivas. Antigamente o cerrado era uma área assim muito solitária, né? O que nem falava o Juscelino Kubitschek, assim da solidão do Planalto Central. Então a gente não tinha aqui uma produção agrícola, não tinha uma produção estabelecida. E a partir daquele momento, quando o Brasil teve essa necessidade, a partir do choque do petróleo, né, houve a necessidade de desenvolver a agricultura, foi criada a Embrapa e foi visto que o Cerrado, essa nossa região, seria uma região muito promissora. E dentro desse contexto foi feita a cooperativa, que foi um projeto aqui na época do governo do Distrito Federal, que o secretário de Agricultura fez aquela região, fez os parcelamentos, né, estabeleceu que teria que haver uma cooperativa ali e foi lá para o Rio Grande do Sul, visitou algumas cooperativas de lá, para assim, convencer produtores a virem para cá, né, para começarem a estabelecer seus negócios. Então, posso dizer assim que foi assim uma aventura naquele momento, né? Inclusive, muitos produtores vieram realmente com esse espírito de desbravar. Na época, você não tinha assim, uma tecnologia tropical ainda de produção, você não havia materiais adequados, você não conhecia muito como é que seria aquilo, que caminho tomaria, né? E, felizmente, assim, a tecnologia foi desenvolvida, né, os materiais foram adaptados, né, e o agricultor hoje da nossa região conseguiu desenvolver aquilo que eu acho que é o mais importante do Brasil, que é a agricultura tropical. O Brasil hoje é uma excelência na agricultura tropical, é uma das agriculturas mais produtivas e sustentáveis do planeta, e a Copa-DF nisso tudo teve um papel muito importante, né, um papel histórico. A Copa-DF foi a cooperativa onde foram feitas as primeiras sementes que foram levadas depois para o Mato Grosso, para plantar soja, para a expansão da agricultura aí no Mato Grosso, em Goiás, na Bahia. Então ela tem um papel histórico muito importante e um compromisso muito grande com a tecnologia. A gente percebe que a gente tem essa parceria de longa data com a Embrapa, né? Nós tivemos também um papel importante no trigo do Cerrado, né? Essa parceria com a Embrapa fez com que materiais desenvolvidos especialmente para o plantio do trigo irrigado aqui. Então, assim, esse é o papel da cooperativa ao longo desses anos, né? Esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento da agricultura tropical, e hoje a gente pode dizer que a gente chega aqui num estado realmente um patamar muito alto de uso de tecnologia e de produtividade. Quais foram os desafios ao longo dessas mais de 4 décadas aí que você pode elencar que a gente conseguiu superar, né, estando, por exemplo, né, numa área de cerrado, onde tem boa parte do ano a gente vive na seca? Quando começou aqui a agricultura aqui, por exemplo, você não tinha um material, por exemplo, uma soja que você pudesse plantar no cerrado. O pessoal trazia materiais do Rio Grande do Sul, tentava plantar aqui, o ciclo não era adequado, o ciclo da planta não tinha grande produtividade, então realmente não conseguia produzir. Então, só a partir da tropicalização, quer dizer, então a tropicalização desses materiais, ou seja, é você transformar uma cultivar, você criar uma cultivar que ela consiga, pelo fotoperíodo, se adaptar aqui, pelo regime de chuva, pela temperatura. Então, tudo isso demandou muita pesquisa e o produtor, assim, ele sempre é o cobaia, né? É o que vai experimentar, ver se o material dá certo, se não dá certo. Naquela época ainda, os nossos solos aqui do Planalto Central, eles são solos muito pobres, né? O que o pessoal chama que são solos ácidos,
né, e são solos que se chama distróficos, ou seja, são solos que têm poucos nutrientes. Então, o produtor teve que fazer todo um trabalho de correção de solos, de fosfatagem, né, e isso aí foi uma coisa muito cara, muito demorada, né. No começo, os cultivos eram muito sensíveis, assim, você tinha 10, 15 dias de sol, já perdia a produtividade. Então, até você criar assim, variedades e desenvolver a tecnologia de correção de perfil de solo e colocar isso em prática, né? E principalmente o que eu acho que é vou dizer assim, foi uma virada assim, na agricultura tropical, que foi o surgimento e aprimoramento do plantio direto na palha, que é uma tecnologia conservacionista que o produtor daqui, ao contrário do produtor de outras regiões, ele não revolve o solo. O solo é mantido sem movimento e as culturas vão se sucedendo e aproveitando sempre a palha da cultura anterior. Então, essa tecnologia, que foi uma tecnologia desenvolvida especialmente pelos produtores, né, é que foi realmente um fator de mudança e que trouxe a agricultura brasileira para um novo patamar. Então, assim, eu acho que esses foram os grandes desafios que fizeram realmente a nossa agricultura crescer. E fora isso, quer dizer, nós estamos no Brasil, né? O Brasil é um país que passou por hiperinflações, passou por quebradeira geral, a gente teve tratoraço, a gente teve uma série de momentos assim de muita dificuldade econômica, muita dificuldade financeira, né? E o agricultor realmente que passou por tudo isso é um sobrevivente. É um sobrevivente assim tanto da parte técnica quanto da parte financeira e da parte do negócio. Dentro dessa estrutura hoje que vocês têm, né, da cooperativa, como é que funciona todo o trabalho? Vocês dão suporte na assistência técnica, né, com os produtores? Como é que funciona? Tem acesso a mercados? Como é que hoje está estruturado? Porque hoje vocês têm em média de cerca de 200 cooperados. Como é que funciona a cooperativa? A cooperativa dos padrões brasileiros, não é uma cooperativa grande, é uma cooperativa relativamente pequena, né? Nós temos um grupo de cooperados muito antigas, assim, muitas pessoas são dessas que vieram dessa primeira leva, que já estão há praticamente 50 anos como cooperados. E a cooperativa tem um papel, assim, ela tem um departamento técnico, né, que a partir da necessidade, muitos produtores, a gente tem produtores extremamente capacitados, né, que talvez não tenham nem grande necessidade, mas tem aqueles que têm necessidade, nós damos assistência técnica. O papel da cooperativa é, sobretudo, receber essa produção agrícola, né? Nós temos silos, temos secador, temos estrutura para limpar os grãos, padronizar e armazenar. Então, essa é uma estrutura que normalmente é uma estrutura muito cara e que se cada produtor fosse replicar essa estrutura na fazenda, seria um custo gigantesco e muitas vezes um produtor de uma área menor não teria nem a viabilidade econômica para fazer isso. Então, o papel da cooperativa é se organizar para receber essa produção agrícola, armazenar e buscar negociações. Então, a partir do momento que você tem um grupo que está negociando, um grupo com um volume maior de produto, normalmente você consegue uma negociação melhor. Então, nós temos uma parceria muito grande com os compradores, né? Normalmente são traders, assim, tipo a Cofco, a Bunge, a ADM. Então, essas empresas buscam a cooperativa e para comprar, porque sabem que lá normalmente tem um volume maior. E por conta disso, nós temos também uma estrutura que vai atender tanto o nosso cooperado, o produtor, para receber, quanto essas empresas que vêm comprar. Então, a gente tem balança de fluxo, é uma estrutura que o embarque é muito rápido. Então, esse é o papel da cooperativa, facilitar essa negociação, esse recebimento da produção e fazer essa comercialização. Além disso, a cooperativa ela tem um moinho de trigo, né? O moinho de trigo ele já foi fundado em 98, é um moinho de trigo já assim, pioneiro aqui na nossa região, né? Havia uma necessidade dos produtores na época que tinham plantios irrigados em ter uma produção, um cultivo que fizesse uma rotação de culturas, e aí o pessoal viu que o trigo era a melhor solução. Só que a gente tinha muita dificuldade de mercado na época, não tinham compradores de trigo. Então a cooperativa fez o moinho com o objetivo de viabilizar economicamente, né, o cultivo do trigo no cerrado. Então ela cumpre esses dois papéis muito importantes. E a gente tem, dentro dessa questão do trigo, a gente tem essa questão que é do cultivo irrigado no inverno. Exato, exatamente. A gente tem essa estação seca, né, que é o inverno nosso, é uma estação de um clima mais frio, né, esses últimos 2 meses, assim, a gente passou por bastante frio aqui na nossa região, e isso é muito bom para o trigo. O trigo gosta do frio, e além disso, é um clima que é muito favorável à qualidade dos grãos. Então, a gente tem uma região, a gente
fala de Distrito Federal, da Copadef, aquela região, mas é uma região que geograficamente ela é muito maior. Né? Geograficamente e dentro da cultura, você tem todo o município de Cristalina, você tem o município de Unai, você tem o município de São João da Aliança, que são todas áreas assim, do interior alto do Brasil, com cultivo irrigado e com uma diversidade muito grande de cultivos. Né? Nós temos aqui cultivos de olerícolas, né? Como tomate, cebola, batata, café, temos, que nem você falou na introdução, as vinícolas. Todos esses cultivos são cultivos que são privilegiados pelo nosso clima, pela situação geográfica em que a gente se encontra aqui na região. E a gente tem essa característica, né? A gente às vezes traz essa questão, por exemplo, do café produzido aqui, esse diferencial, a própria farinha, né? A farinha Buriti, que acabou se tornando uma referência nessa questão do trigo aqui para o Distrito Federal. Então, assim, ter essa diversidade de culturas, né? E ao longo desses quase 50 anos, aquilo que você trouxe, né? Conseguiu estabilizar o solo para que a gente conseguisse fazer essa produção aqui. E isso é muito importante, porque é um trabalho, né, a longo prazo, que hoje, quem começou lá atrás, hoje está, vamos dizer assim, colhendo os frutos desse investimento. Exato. É um trabalho de longo prazo, né? E já dizia um economista que a longo prazo todos vamos estar mortos. Então, é um trabalho que realmente foi muita dedicação, né? As gerações anteriores que fizeram, se esforçaram, batalharam para a construção desse solo, para a construção desse perfil de solo. E hoje a gente tem uma agricultura que, graças a essas tecnologias que eu falei, é uma agricultura muito adaptada ao trópico e é uma agricultura muito resiliente, porque a gente sabe que nós vivemos momentos assim, que às vezes o clima é muito quente, às vezes falta chuva. Então é muito importante que a gente desenvolva essa tecnologia que seja resiliente, que a gente consiga sempre ter uma produção aqui na nossa região. E acho que esse é um objetivo que a gente tem alcançado. É uma característica importante por exemplo, a agricultura irrigada que a gente tem aqui, né? É um apelo forte, é uma tecnologia que trabalha a favor do produtor rural, vamos dizer assim, né? Porque a gente consegue, em meio a essa temporada de seca que a gente vive, manter a produção, e isso é muito importante porque o papel do cooperativismo está aí, né? Assim, todo mundo trazendo situações concretas para que todo mundo consiga manter aquela produção mesmo nessa escala que cada vez mais a gente tem vivido um tempo maior de seca, e essa tecnologia da agricultura irrigada faz toda a diferença, que é uma característica que a gente tem aqui, que inclusive pode ser usada em outros lugares como referência. Não, com certeza. Eu acho às vezes as pessoas não têm muita ideia dessa dimensão, mas assim, Unai é o município com a maior área irrigada do Brasil e Cristalina é o segundo município com a maior área irrigada do Brasil. Essa nossa área aqui do DF ali também é uma área que tem muita irrigação. E é exatamente isso, né? A irrigação, ela proporciona segurança, ela faz com que, normalmente, o produtor que tem irrigação é um produtor muito tecnificado, ele busca muita tecnologia, ele busca muito usar racionalmente seus insumos para ter uma grande produtividade e também possibilita essa diversificação. Porque a partir do momento que você tem esse clima favorável e é um cultivo irrigado, você tem muita segurança para poder diversificar e fazer cultivos, inclusive, de valor agregado muito maior. Então, é um fator bem diferente e, vamos dizer, é um dos fatores que eu diria até que faz com que a feira, que é um outro ponto que a cooperativa faz, que eu não falei antes, que a cooperativa organiza uma feira agropecuária aqui da região, a AgroBrasília, que é um referencial em demonstração de tecnologia, e essa feira tem a força que tem por conta dessa agricultura forte da região, né? Então, a agricultura dá suporte à feira, a agricultura é uma agricultura que busca tecnologia, portanto, a AgroBrasília ela vai se adequar a esse ambiente, e aí vem a força da AgroBrasília, né, que proporciona isso tudo ao produtor. Muito bem, vou querer saber mais ainda sobre a AgroBrasília, a gente vai conversar um pouquinho, mas a gente vai dar uma pausa, a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Coopera Mais. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua por aqui com o bate-papo com o José Guilherme Brenner, que é presidente da Copa DF. José Guilherme, a gente estava falando da AgroBrasília, né? Virou uma referência
em feira agropecuária, uma feira que é grande, traz bastante tecnologia, como você citou, e tem sido referência não só para os produtores do Distrito Federal, mas também produtores de outros lugares que encontram aqui essa tecnologia, essa inovação que o Cerrado proporciona, e as pessoas vêm para poder conhecer não só a feira, mas para poder entender como é que a gente consegue produzir tanta coisa no meio do Cerrado. Exato. Assim, a AgroBrasília realmente é uma das maiores feiras do Brasil, né? Acho que não deve nada a nenhuma feira, né? E a gente sabe que o nosso setor é um setor muito dinâmico, é um setor que as empresas estão sempre buscando uma inovação, né? Estão sempre trazendo alguma coisa de novo, e é um compromisso nosso esse, né? Um compromisso que a tecnologia esteja presente. E nessa última feira, inclusive, nós fizemos um espaço, né, especial para isso, chamado iTech, que é um espaço de inovação e tecnologia, que a gente buscou mobilizar universidades, empresas, startups, para levar tecnologia criada aqui na nossa região, no Brasil, pequenas empresas, e que tragam a inovação, porque esse é um compromisso da feira, né? A gente sabe que as grandes empresas, elas fazem isso, né? Elas têm setores próprios, assim, globais, que se preocupam com isso e que têm soluções que vão se adaptar em muitos lugares do mundo. Mas a gente acredita que exista, assim, alguns pontos que são muito específicos e que a gente tem que buscar, assim, aquelas tecnologias nossas, locais, assim, e que façam e que tragam uma solução para nós. Então, nesse sentido, a gente fez o iTech, né, que a ideia é essa, e inclusive a nossa pretensão, assim, é que a gente crie aqui na nossa região, na área da nossa cooperativa, assim, um hub de tecnologia, e que no futuro, assim, seja um lugar que seja realmente uma referência na criação da tecnologia própria para a agricultura tropical, né? O mundo hoje em dia, acho que a expansão agrícola do mundo vai se dar pelos trópicos, né? As áreas que ainda não foram cultivadas são áreas tropicais. Eu acho que o Brasil já é uma referência na agricultura tropical e pode ser mais ainda, né? A gente sempre recebe lá na cooperativa, por exemplo, visitantes estrangeiros, né? Na AgroBrasília a gente recebeu comitiva de embaixador, nós recebemos uma comitiva com muitos, assim, 80 ministros africanos, e estamos sempre recebendo. Semana passada, por exemplo, veio o ministro da Agricultura de Zâmbia, que é um país africano que é muito parecido aqui com a nossa região, está a 1.000 metros de altitude, tem uma chuva parecida, tem seca, tem estação de chuva, e veio conhecer a tecnologia que a gente faz para poder levar para a África. Então, eu acho que o Brasil tem um papel importante, a nossa região é muito propícia a isso, porque tem muita identidade, né, com outras regiões tropicais do país, ela tem um acesso fácil, ela tem um corpo diplomático, ela tem pessoas aqui que são capazes de fazer essa interlocução. Então, e nós, além disso, nós temos, assim, pesquisadores, nós temos, assim, muitas universidades aqui na região do Planalto do Distrito Federal, né, temos muitos centros de pesquisa da Embrapa. Então, assim, eu acho que existe um ambiente que é propício a isso, e é muito propício que a gente crie uma tecnologia própria e que não seja, assim, um país, assim, apenas dependente de tecnologias que são criadas em outros lugares. Então, eu acho que é importante que a gente... Aí já não é um papel meu, né? já é um pouco pretensioso, mas, assim, eu acho que é importante que o próprio Estado pense um pouco nisso, né? Num papel estratégico que a gente pode ter nesse sentido. A gente, inclusive, vou até fazer propaganda do programa um outro programa que eu apresento, que é o Tech Startups, porque a gente trouxe uma menina que estava lá na AgroBrasília, ela da Brasilo, que faz um monitoramento no silo bolsa. Se tiver alguma interferência, ela consegue fazer, sei lá, algum animal conseguiu furar, o sistema, a tecnologia dela vê como é que está a questão da temperatura. Eu me lembro deles lá. Da bolsa lá. É muito legal, a gente gravou recentemente com ela sobre isso, e a gente teve, né, a gente estava lá, a gente fez, foi cobrir, né, eu pedi, olha, eu quero que dê um olhar mais específico, porque vai ter essa parte da tecnologia, e como a gente tem um programa aqui no canal que fala sobre isso, eu falei, então vamos buscar essas tecnologias, vamos ver o que tem de novidade lá e vamos trazer aqui, né? E a gente entrevistou ela recentemente, trazendo essa inovação, a tecnologia, como que a inteligência artificial tem ajudado, né, a otimizar muito o trabalho, né? Não só a otimizar os dados, conseguir entender todo esse processo, análise de solo. A gente tem conversado bastante sobre isso e traz essa importância, né? Ter a tecnologia aliada é extremamente importante, porque a gente consegue avançar muito mais. A gente consegue, por exemplo, fazer transferência de tecnologia
por exemplo, um país como esse que você Pois é. trouxe aí, né? Então, o cara veio aqui para conhecer o que a gente faz de melhor. Porque qual vai ser a referência? Por exemplo, vamos dizer, uma pessoa de Zâmbia, o que ele vai aprender nos Estados Unidos em termos de agricultura? É uma região completamente diferente da dele. Então, ele tem que procurar o lugar onde tem identidade e onde tem, assim, soluções para os problemas que eles têm lá. Eu acho que o Brasil tem muito a oferecer nisso. Acho que a gente, por exemplo, o trigo que a gente desenvolveu, está desenvolvendo no Cerrado, é um trigo de muita qualidade, é um trigo que cada vez mais é resistente às doenças nossas, que principalmente o brusone, que é uma doença importante aqui da região. Então a gente percebe isso, que a nossa agricultura ela tem um patamar hoje em dia assim muito interessante, muito superior ao que tem por aí, e assim eu acredito mesmo que é um papel estratégico nosso, né, ter essa agricultura desenvolvida e o papel como fornecedor de alimentos para o mundo e de tecnologia agrícola. E aí, nesse ponto, a gente entra também, você falou do trigo, mas a gente tem o café, que também está vendo bastante referência, o café do Distrito Federal. Quando a gente pensa, né, a gente só pensa café de Minas, ele Espírito Santo, mas a gente tem que dar, né, o mérito para o café do Centro-Oeste, para o café do Cerrado, e o feijão, né, que a gente tem tido um crescimento, cada safra tem aumentado mais e a gente tem visto a produtividade aumentando, a qualidade sendo melhorada. Em 2023, 39 mil toneladas de feijão cultivado, então isso mostra o que tem potencial. O feijão tradicionalmente, existe o plantio do feijão na estação de chuva, e existe uma tradição de se plantar o feijão irrigado, né? O feijão que é feito em pivô e que realmente é um produto de altíssima qualidade, né? E tem um papel importantíssimo no nosso dia a dia, né? Agora, o café do Brasil ele é muito interessante. Esses dias eu andei muito por aí, fui para alguns lugares, tipo na Chapada Diamantina, fui também numa feira em Campinas que tinha muitas cooperativas de Guaxupé, da Mogiana, né? E tem o nosso café aqui também. Então a gente vê que o café do Brasil ele tem cada região tem a sua característica, né? E você toma de um, toma de outro, você começa a perceber, pô, aquele nosso café é um pouco diferente, esse aqui tem uma outra característica. Então realmente o café brasileiro ele tem uma diversidade assim de sabores e de regionalismos assim que a gente tem que aprender a valorizar, né? Tanto que a gente exporta café para o mundo. Pois é. Né? Então, assim, a gente é referência nessa exportação do café. Quem não gosta daquele cafezinho, né? Então, assim, a gente pode, né, se gabar em relação a isso, porque a gente tem uma produção de café muito importante. E aí, aqui no Distrito Federal tem essa característica, né? A gente está conseguindo fazer cafés de qualidade, cafés diferentes, né? Exatamente. Conseguindo trabalhar bem o grão para, né, tornar esse sabor, essa acidez do café diferenciado, assim como a gente também está se tornando, vamos dizer, uma referência na produção de vinhos. Sim, com certeza. O vinho, né? Ali dentro da Copadef nós temos um grupo importante de cooperados que se juntaram, fizeram uma vinícola, né? A Vinícola Brasília, né? E tem uma produção muito boa de vinho, uma produção que muitos associados já foram premiados, né? A própria vinícola também já teve prêmios, assim, o vinho monumental, que é muito bom. E, de fato, assim, todas essas são consequências do lugar onde a gente está, né? Da nossa altitude, da nossa insolação, da variação de clima do dia e da noite. Então, são coisas assim que você não pode transportar para um outro lugar, né? Alguns lugares vão ser parecidos, mas assim, nós temos aqui assim, um clima muito peculiar e que a gente tem que aproveitar ele e, assim, de certa maneira, fazer valer a profecia do Dom Bosco, né? Que aqui é a terra onde o leite e o mel, né, iam jorrar, e de certa forma isso está acontecendo. Né? A gente tem que falar que, assim, de fato, a gente tem que celebrar o nosso quadradinho, a gente está tendo aí muitos resultados importantes dentro da agricultura aqui dentro do Distrito Federal, em toda essa região que a cooperativa atende, seja na produção de grão, seja nos vinhos, no café. E é importante com que a gente mostre esse trabalho, porque é um trabalho de quase 50 anos. É um trabalho que tem empenho de muita gente que pesquisou, de muita gente que se doou para que hoje a gente consiga ter toda essa cultura tendo boa produtividade, o produtor conseguindo plantar e colher de forma positiva. É importante esse reconhecimento. Não, com certeza. E o que eu acho que é muito importante a gente frisar nisso tudo é isso que eu falei um pouco antes sobre o plantio direto. Assim, tudo isso feito com uma prática agrícola que é completamente assim, sustentável, é conservacionista, é uma prática que faz parte assim da agricultura regenerativa, e isso é de uma maneira feito de uma maneira muito natural, entende? Muito natural e padronizada.
Então, assim, eu acho que isso é um ganho que o nosso produtor tem e que, de fato, a gente tem que aprender a valorizar, né? A gente tem que valorizar nossas conquistas, né? E essa, sem dúvida, é uma grande conquista nossa. E é nesse ponto que a gente coloca, por exemplo, o Ministério da Agricultura mapeia o Distrito Federal como 13º, né, unidade da federação na importância do agronegócio. Então, a gente olha para essa realidade, assim, são fatores chaves que fizeram com que a gente pudesse chegar nesse patamar hoje. E se você fizer uma conta um pouco diferente, você vai ver que o Distrito Federal, ele é não só um estado, mas é também um município, né? Então, você vai ver que, às vezes, o PIB agrícola municipal nosso é um dos maiores do Brasil. Você tem grandes municípios como Sorriso, Rio Verde, que são municípios muito grandes e que têm um grande PIB. Mas se você for fazer a nossa conta não como uma unidade de estado, mas como um município que também que o Brasil também é um município, você vai ver que é um dos municípios que tem o maior PIB agrícola do Brasil. A gente fazendo essa pesquisa, né? Por exemplo, o setor agropecuário movimentou aqui no DF cerca de 6 bilhões no ano passado. Pois é. Então, assim, a gente tem uma importância relevante para isso e a cooperativa contribui e muito para essa movimentação, né? Porque você falou, a gente está aqui no Distrito Federal, mas pega a parte ali de Unai, Cristalina, que são grandes polos produtores. Exatamente. E assim, tudo se complementa. Porque, por exemplo, o produto de pauta de exportação mais importante do DF é o frango, né? Então, e o frango aí que é produzido por um grande frigorífico da nossa região, quer dizer, ele usa o milho que nós produzimos, né? Usa a soja que nós produzimos. Então, assim, acaba que existe uma integração entre os diversos pontos aí da cadeia produtiva, né? E que é o interessante da agricultura, é participar das cadeias produtivas, né? Isso que dá valor, isso que faz multiplicar, assim, a capacidade nossa. Agora, Zé Guilherme, eu queria saber, assim, olhando para o futuro, quais são os principais desafios que você enxerga e as oportunidades para a Copa DF, enfim, para os próximos anos, para o agronegócio do Distrito Federal? Olha, de fato, assim, o futuro é sempre uma incógnita, né? A gente fica assim, né? Eu acredito muito nessa questão da tecnologia, da Copa DF se tornar assim um polo tecnológico. Eu acho que a gente tem que aproveitar mais assim o nosso mercado interno. Eu acho que a Brasília, o nosso município, é um município muito grande, assim, tem um entorno do DF, uma população grande. Nós já fizemos um pouco isso com a farinha, né, com a farinha Buriti. Eu acredito que a gente tem que buscar outros produtos para agregar valor, para termos essa venda aqui dentro do estado. Agora, a gente vive assim algumas dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, que são comuns a todos, assim, que são questões tributárias. E no DF, muito particularmente, a gente tem uma questão fundiária, que eu acho que é importante a gente resolver, né? A gente está se buscando isso, está se buscando a regularização, a titularização, porque esses produtores que eu lhe falei de 50 anos atrás, que vieram para cá, eles vieram para cá com um contrato precário de arrendamento, que é o contrato que vige até hoje. Então, existe um movimento nossos produtores para que transforme esse contrato numa escritura definitiva, porque, afinal de contas, são produtores que vieram atrás de um ideal que não era só deles e construíram, né, essa agricultura que a gente está falando. Então, acho que seria importante ter um reconhecimento social desse trabalho, né, e ter a segurança jurídica adequada, né, para poder dar os próximos passos. Acho que isso é de extrema importância. Tá. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Coopera Mais, é só acessar o nosso canal no YouTube. Acesse lá, @AgroMaisTV. Até a próxima.